Vibe Mundial FM. Estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta manhã de sábado. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, na Vibe Mundial, a Elaine Ourives. Ela é treinadora mental, reprogramadora vibracional e tem muita coisa boa para falar para a gente, né, Elaine? Bom dia! Bom dia! Estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo transformador na vida de todos que estão nos ouvindo aí. É verdade, né? Porque a gente sempre ouve alguma coisa que toca a nossa mente, o nosso coração, o nosso dia a dia, né, Elaine? Com certeza, vai ser incrível. E você, como treinadora mental, reprogramadora vibracional, hoje você tem inúmeros cursos, você tem treinamentos, explicando mesmo como que a gente transforma a nossa realidade, como que a gente pode co-criar. Além de criar, né, somos co-criadores. Eu quero entender, eu quero conhecer a Elaine, né? O ouvinte, ele tem essa curiosidade. Quem é a Elaine Ourives e como você chegou nesse meio de ciência mental? Qual foi o start para o teu interesse? Bem legal, amei a pergunta. Bem, eu vou passear de uma forma bem rápida numa linha do tempo desde os meus 16 anos de idade. Com 16 anos, eu li um livro sobre o poder da mente. E esse livro, quando eu li ele, sobre a ciência mental, o poder da mente, o poder do pensamento positivo, eu tive uma grande conexão com esse livro aos 15, 16 anos de idade, porque eu já vivia isso. E eu pensei, caramba, é assim que eu penso, é assim que eu vejo a vida. Só que nunca ninguém tinha me contado aquilo. Era a minha intuição e percepção sobre a vida. Então, a partir dali, eu começo a me interessar muito por assuntos como programação neurolinguística, espiritualidade, poder do pensamento positivo, lei da atração, todos esses assuntos referentes à mente, às emoções, à vibração, à energia, era o meu grande fascínio. E aí foi, ou seja, a vida foi seguindo, me tornei empresária aos 19 anos de idade sempre utilizando, ou seja, essa ciência mental, esse pensamento positivo. E era o estudo que realmente eu mais estudava. E o grande antes, depois da minha vida, acontece por volta dos 30 anos, quando eu simplesmente entrei em depressão suicida, eu fali total e isso me levou a uma morte em vida. Mas como assim, se eu era completamente positiva desde os meus 16 anos de idade? E este é o grande segredo de quem eu me tornei. Eu entendi, então durante esse processo todo que a minha vida virou de ponta cabeças, né? Eu ficava perguntando... Quanto mais positiva eu era, olha só que interessante sobre aquilo que nós vamos falar hoje. Quanto mais positiva eu era, de acordo com tudo que eu havia lido e estudado até naquele momento da minha vida, mais as coisas pioravam. E certamente as pessoas estão entendendo, caramba, comigo também é assim. Meu Deus, minha vida também é assim. Quantos ouvintes nesse momento talvez estejam se identificando? Significa que quanto mais positiva eu era, diante daquela situação de depressão que eu estava, de tristeza, de escassez, de falta, de miséria, de dívidas, de falência total, quanto mais positiva eu era diante daquele cenário, pior as coisas ficavam. Num dado momento, eu, como li esse livro e estudei o poder do pensamento positivo a vida toda, por mais que a minha vida piorava, lá no fundo eu pensava, mas como? Olha que interessante. A minha vida piorava cada vez mais, mas eu pensava, o que eu estou fazendo de errado? Porque lá no fundo eu acreditava no poder do pensamento, no poder da nossa mente, no poder da nossa vibração. E como as coisas pioravam cada vez mais, eu resolvi, no momento em que eu entendi que eu não ia conseguir morrer, porque eu já havia tido 5 tentativas suicidas, nem isso eu fui capaz de fazer. No momento que eu percebi que eu não ia conseguir morrer, eu tenho um grande insight. Eu resolvi estudar e entender o que eu estava fazendo de errado. E aí, ao ir fundo na ciência,
nas religiões, na espiritualidade, em todos os livros escritos no mundo sobre ciência da mente, sobre lei da atração, sobre física quântica, sobre reprogramação mental, sobre o poder do subconsciente, eu entendi toda a verdade da vida. Eu entendi por que eu pensava positivo e tudo dava errado. Mas esse grande download, que hoje é o foco do meu trabalho, não estava escrito em nenhum livro. Eu precisei ler 1.500 livros, foram 5 anos em depressão suicida, estudando 24 horas por dia, sem vida social, sem sair de casa, para entender o que havia acontecido com a minha vida. E aí, o grande aprendizado, a grande lição que eu trago nos meus livros, como esse aqui é meu segundo livro, é o livro mais vendido do Brasil, na 6ª semana, e está entre os 10 mais vendidos do Brasil. Então, essas grandes lições, a decodificação desses estudos, todo esse estudo que eu decodifiquei para o mundo, estão sendo trazidos nesse livro, como também no meu treinamento, que é o quê? Essa charada, ou seja, essa pergunta que você me fez, vai fazer com que as pessoas nesse momento compreendam o que elas estão fazendo de errado. E hoje eu entendo por que isso tudo aconteceu comigo. Então, só quero manter um pouco mais suspense, fazendo aqui um resumo. Tudo aquilo que eu aprendi até então, em todos os livros que eu li, em tudo aquilo que eu estudei, eu aplicava na minha depressão suicida. Mesmo na depressão? Mesmo na depressão, você continuou estudando e continuou fazendo essas experiências com você? Continuei por quê? Porque quando eu entrei em depressão suicida, eu também me separei grávida e eu tinha 3 filhos pequenos para cuidar. Eu estava com 3 filhos pequenos. E eu precisava entender por que eu precisava ter forças por eles. Eu precisava sair daquele local. E, na verdade, uma parte que eu passei da história, qual foi a minha virada de chave? Ou seja, eu vou ter que entender o que está acontecendo aqui. A virada de chave, quando as pessoas me perguntam da minha depressão suicida, a virada de chave, porque durante minha depressão suicida, óbvio que durante um período de tempo eu era vítima. Eu era vítima que era o quê? Que coitadinha que eu sou, que estão fazendo comigo, o mundo é cruel, as pessoas são cruéis, eu sou a coitadinha, eu sou a miserável, eu sou a vítima. Os outros são culpados. Claro que eu tive esse período, é óbvio, todo mundo tem. Porque você só consegue sair de lá se você passar pela vítima. E a vítima, aqui a gente tem uma tabela, ó. Eu vibrava o quê? Em 20 Hz. 20 Hz é a vergonha, a vítima é a humilhação. Depois eu explico essa tabela. O que são esses Hz? Digamos que 20 Hz de frequência é uma frequência muito baixa, uma frequência suicida mesmo. Então, a minha virada de chave foi, o meu filho já estava há 1 ano hospitalizado. E quando veio o diagnóstico de que o tratamento que ele fez, a cirurgia que ele fez, não iria dar resultado, e eu estava com depressão suicida, nesse momento eu entendi que se eu não tivesse forças por mim, eu teria que salvar a vida dele. Então, eu passo a estudar dessa forma alucinada, dessa forma realmente de não ter mais vidas, de só estudar, de querer entender o que havia acontecido com a minha vida, querendo curar ele, né? Querendo realmente curar ele, a cura dele, obviamente, que era minha, quando isso acontece comigo. Então, voltando lá, o que eu entendi estudando tudo que eu estudei é a frequência vibracional, que é esse estudo aqui que eu decodifico para o mundo. Isso aqui é David Hawkins, que é um médico, um cientista americano que dedicou 40 anos da vida dele a essa escala de consciência das emoções humanas que depois eu posso explicar. Então, o grande X da questão é o seguinte: a Elaine aplicou durante toda essa tristeza dela, essa depressão que me levou a uma falência nos meus negócios. Eu não soube lidar com essa separação, com esse abandono, né? Porque a vítima se sente dessa forma. Essa não é a realidade. A vítima se sente abandonada, traída, enfim. Eu não soube lidar com isso. E quando isso aconteceu comigo, por que eu não soube lidar? Porque alguém destruiu os meus sonhos, porque alguém acabou com a minha vida, acabou com o meu sonho de casar, de ter a minha família. Era assim que eu me sentia. Então, tudo aquilo que eu havia aprendido até aquele momento, nos livros de lei da atração, nos livros de pensamento positivo, eu aplicava. Então, como que era? Acordava de manhã e eu dizia: eu sou próspera, eu sou rica, eu sou abundante. Quando, na realidade, eu não tinha nem comida dentro de casa. Mas o que os livros ensinavam? Os livros diziam, ensinavam a ser positiva. E eu rezava, eu era positiva, mas não importava. As coisas pioravam cada vez mais. Então eu acordava de manhã e eu
eu sou próspera. E durante uns 5 minutos, talvez 10, eu fazia tudo aquilo que os livros ensinavam. E que no fundo eu realmente acreditava. E cada vez eu lia mais livros. Só que o que não estava escrito nos livros, o que não havia sido trazido ainda para a humanidade, era o que realmente cria a realidade. Então, vamos decodificar como era o restante das minhas 23 horas e 15 minutos do dia. 15 minutos, eu era positiva. E durante 23 horas e 15 minutos, eu implorava para morrer. Eu implorava para que Deus me levasse, porque eu não aguentava mais a dor que eu sentia. Você Eu não ia aguentava contra. mais. Você ia Eu não contra tudo aquilo, né? Eu não aguentava mais não ter comida dentro de casa. Chegava uma conta e eu chorava e eu gritava. E eu estava na escassez, e eu estava no ódio, na vingança, na raiva. Era isso sim que eu sentia. Eu sentia escassez, eu sentia pobreza, eu sentia ódio. E esse sentimento todo, esse sentimento de vítima, o que estão fazendo comigo? Por que o mundo é cruel comigo? Deus, pelo amor de Deus, me leva. Era esse sentimento que criava a minha realidade. Bingo! Mas isso não estava escrito em nenhum livro. Nenhum livro me dizia que o pensamento dava forma a tudo. Sim, ele é a parte mais importante do processo, mas ele só funciona através de um combustível, de uma energia, de uma frequência. A frequência vem do sentimento. Então, o meu pensamento era positivo, mas o meu sentimento era o contrário. Era o negativo. Então, a realidade era criada a partir do sentimento que eu estava sentindo. Por isso que meu pensamento não conseguia criar a minha realidade. Por isso o termo, eu pensava positivo, mas as coisas pioravam. E pioravam por quê? Porque quem cria a realidade é o nosso sentimento. Então hoje eu sou formada, por exemplo, além de tanta formação que eu tenho, mas eu sou formada com cientistas, com físicos, mas uma das formações que eu tenho é o Instituto HeartMath da Califórnia, que é o pioneiro nos primeiros estudos no mundo sobre a ciência do coração, que provou que o nosso coração é 5.000 vezes mais poderoso do que o cérebro. Então, o nosso cérebro produz ondas elétricas, o coração magnéticas. Significa que aquilo que eu penso, se não tiver um sentimento alinhado, não vai acontecer o negativo, porque o sentimento é mais forte. Então, para criarmos a realidade, você precisa estar alinhada. Quando eu começo a aprender isso tudo, quando eu começo a entender isso tudo, entender o que não estava em nenhum livro, eu começo a decodificar um grande estudo para o mundo. A minha vida começa a melhorar num salto muito rápido. Digamos que em questão de 1 ano, eu havia curado uma depressão suicida, eu havia recuperado a minha empresa, eu cheguei a 700 mil reais em dívidas. Só que o grande exemplo aqui, olha só que interessante, 700 mil reais em dívidas não quer dizer nada. O que quer dizer alguma coisa é o seguinte, se as minhas dívidas fossem 10 mil, eu teria tentado me matar igual. Essa é a diferença. Porque hoje, se eu tiver 700 mil reais em dívidas, não quer dizer nada na minha vida. Em 5 minutos eu pago. Eu lanço um curso e eu pago isso. É isso que eu quero dizer. 700 mil reais naquela época era impagável. Impagável a ponto de eu tentar me matar 5 vezes. Se a dívida fosse 10 mil, eu teria tentado me matar 5 vezes igual, porque eu não tinha nem o que comer. Quem dirá 1.000, 100 reais, 10 mil, seria impagável igual. Então, essa realidade era onde eu estava e cada vez piorava mais. Por quê? Porque cada dia que eu vivia, eu acordava de manhã e eu chorava. Eu tinha um sentimento de destruição. Eu dizia, Deus, por que eu acordei? Eu chorava por ter acordado. Eu queria ter morrido durante a noite. Mas olha que interessante. Eu era mãe de 2 bebês e uma criança de 5 anos nesse momento. E mesmo assim eu desejava a morte. Tamanha a depressão, tamanho a culpa, a destruição que uma mãe se encontra. Como uma mãe pode imaginar que o melhor para os filhos dela é morrer? A não ser essa mãe estar à beira de um colapso e de um desespero. Como julgar essa mãe? Essa mãe certamente no fundo entende que o melhor para os filhos dela é com que ela morra. E era assim que eu me sentia naquele momento. Hoje eu olho como que uma mãe pode pensar isso. Se o melhor lugar para um filho, independente de qualquer situação, é o lado de uma mãe.
né? Mas essa era a realidade, esse é o grande caminho que eu faço nesse período todo e a partir de todo esse estudo, entendendo, né, pela primeira vez trazendo esses estudos para o mundo, porque quando eu começo a trazer esses estudos para o mundo, não existia. As pessoas continuavam falando do pensamento positivo e realmente o pensamento positivo é óbvio que ele é poderoso, mas ele precisa estar alinhado com o nosso coração, porque o nosso coração é mais poderoso. Não é que ele é mais poderoso, é ele que dá a energia e o movimento para o pensamento. Enquanto o pensamento é apenas um pensamento, apenas uma imagem, não cria a realidade, não muda a realidade. O que muda a realidade é o termo que eu criei para o nosso dicionário. Significa emocentizar. Emoção, sentimento e ação. Emoção é o cérebro, sentimento é o coração. E a ação é o quê? O corpo. É alinhamento das nossas 3 energias. Energia cognitiva, energia das emoções, energia física que vem do corpo. Quando eu penso, sinto e ajo, infalivelmente tudo que eu quero acontece. E esse é o grande desafio das pessoas. Por quê? Porque eu penso positivo, mas sinto que não vai dar certo, sinto que eu não sou merecedor. E aí entra o trabalho de eliminar essas crenças, esses sabotadores que nos impedem de ser alguém. E é aí que então a gente deixa de criar, deixa de realizar. Não tá ouvindo? Opa! O que aconteceu? Sumiu o som? Ainda não, sem áudio. Opa! Que pena! Oi? Tá me ouvindo? Agora tô. Opa, nossa, não tinha nada aqui, não aconteceu nada de diferente. Só vou editar essa parte depois. Você me ouviu bem? Tudo, ouvi tudo, tá? Na verdade, então, a gente não realiza sonhos, desejos, os nossos ideais, porque não tem uma conexão desses 3 pontos importantes que você falou. A partir daí, eu estou usando lei da atração, de uma forma bem mais... Né? É lei da atração, não deixa de ser. Muita gente fala assim, como você disse, eu faço tudo muito direitinho e não realizo. Não realizo por quê? Porque não sou merecedor. Aí entramos nas crenças, né, Elaine? A crença é a única coisa que impede. A única. E tudo isso que eu falei, de uma certa forma, é a ciência por trás da lei da atração. Eu expliquei a lei da atração de uma forma científica. Eu costumo dizer que o meu trabalho é embasado em 5 pilares. Nós falamos de espiritualidade, o que não tem nada a ver com religião. Nós falamos de física quântica, de neurociência, de leis cósmicas do universo, o sentido da vida humana. Então, lei da atração, exatamente isso. Então, a minha grande busca, Samira, a minha grande busca a vida toda, a pergunta que não calava. Todo mundo tem uma pergunta predominante. Minha pergunta era, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? Por que comigo não funciona? E eu fui em busca disso. Hoje eu entendo. Por que eu sou Elaine Ourives? Porque eu tinha uma pergunta que me movia. E talvez eu nasci para trazer esse estudo para o mundo. Através de uma pergunta. Eu precisava descobrir o que eu fazia de errado. Então, a lei é lei. Tudo que eu falei vai funcionar infalivelmente 100% das vezes para todas as pessoas. Fato. Isso é ciência. Isso é comprovado. Quando a pessoa diz, mas comigo não funciona. Não existe. Eu costumo até brincar, a não ser que, me ouve aqui. Se você tem certeza que você nasceu da barriga da tua mãe, olha, me ouve. Porque se você tiver alguma dúvida, pode ser que com você não funciona. Se você nasceu da barriga da mãe, existem provas que você realmente nasceu da barriga da mãe, significa que você é um ser humano e você está sobre todas as leis universais que eu e 8 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. Então, tem que funcionar com você. Se você tiver dúvidas que nasceu da barriga da mamãe, você pode ser um extraterrestre. Daí as leis do universo não funcionam para você. Aí só você pode ter essa justificativa de dizer, comigo não funciona. Do contrário, nós temos que descobrir o que eu estou fazendo de errado. Então, funciona 100% das vezes, é infalível. Mas o que impede? Bingo. A única coisa que pode nos impedir, única, é a crença. A crença é o programa. E o programa perfeito, porque tem que ter o programa. O mundo seria um caos se não tivesse o programa. Então, nós estamos aqui. A crença faz parte do programa de evolução, de crescimento, de despertar. Tem que ter. Tem que ter. Hoje, por exemplo, se eu cheguei até aqui, é porque eu modifiquei as minhas crenças negativas, as minhas crenças limitantes. Toda crença é positiva.
E eu transformei ela em empoderamento, em crença que me leva para frente. Hoje eu tenho uma crença, por exemplo, que é assim, ó, tudo que eu faço dá certo. Cara, não tem o que eu fizer que não dá certo. Impossível, porque tem uma crença. Mas se a minha crença fosse, tudo que eu faço dá errado, não interessa o que você fizer, vai dar errado. Vai dar errado tudo. Você pode pegar, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia com o melhor médico do planeta. Vai dar errado, não interessa quem ele é. Vai dar errado porque você cocriou a energia necessária para o que tem que dar errado. Significa profecia autorrealizável. Para a sua vida tem que dar errado. Por quê? Quem decretou a energia daquela situação? Você. Então, a única coisa que nos impede é a crença. Aonde está a crença? A crença está na nossa mente inconsciente. Vamos falar o seguinte: mente consciente é o nosso pensamento. É onde tudo começa. É onde o desejo. Eu quero um carro novo. A mente consciente é o pensamento. Qual o poder que ela tem de realizar o meu carro novo? 5%. Apenas. Apenas. 5%. Ok. Aí, o que é a mente inconsciente, que é a mesma mente subconsciente? Se você conhece como mente subconsciente, é a mesma mente inconsciente. Por que eu chamo de inconsciente? Porque na minha linha de estudo, psicologia, psicanálise, reprogramação mental, PNL, hipnose, principalmente psicologia e psicanálise, in e sub é a mesma coisa. Então, chamamos de inconsciente. Mas se você leu O Poder do Subconsciente, que eu já li mais de 100 vezes, de Joseph Murphy, é a mesma mente. Beleza. Aonde está a mente inconsciente? A mente inconsciente é o nosso coração. Uau! E as nossas emoções são as memórias. Qual é o vocabulário da mente inconsciente? Emoção. Qual é o vocabulário da mente consciente? O pensamento. Razão. Então, a minha mente inconsciente, ela responde pelo vocabulário emocional. Ela é o meu coração, as minhas emoções. Ela é programada através das emoções. Show, bingo. E ela responde a quanto por cento de tudo que acontece em minha vida? 95%. 95% de tudo que acontece durante o dia, de quem eu sou, foi determinado pela mente consciente. E quem faz o processo, então, de 100% de resultado? Bingo! A mente cósmica. Que se você é religioso, se você acredita em Deus, é Deus, Elaine? É Jesus? Sim, é. Se você é um ateu, é o universo, Elaine? Isso? Viu como não importa qual é a tua religião? Se você vem da ciência, se você vem da física quântica, da mecânica quântica, Elaine, o nome dessa mente é vácuo quântico? É a tal não localidade que os físicos falam isso? Muito bem, entenderam? Como é que eu chamo? Ah, Elaine, eu poderia chamar essa mente de eu superior? Mente superconsciente, que na psicologia fala, mente supraconsciente, que na psicanálise fala, o nosso eu superior, a centelha divina, isso. Muito bem, percebeu como a gente engloba tudo? Então, a mente que colapsa a função de onda, que cria os nossos sonhos, é a mente cósmica. Por isso, Deus, por isso a tua fé, se for o caso, o universo, o todo, né? Buda, substância sem forma, matriz holográfica. Então, significa que é o alinhamento. Quando eu estou em alinhamento entre mente consciente, inconsciente e a mente cósmica, que é a minha fé, o meu desejo, eu tenho 100% de resultado. Então, onde que acontece o não resultado? Quando eu penso que eu quero um carro, só que a mente inconsciente, ela traz uma crença de eu sou um perdedor, e eu não mereço, ou então eu nunca vou conseguir, porque é um valor impossível de conquistar. Então, a mente inconsciente, ela carrega a minha crença, as minhas emoções, as minhas memórias, os meus traumas, que foram criados e programados quando? Muito bom. Até os meus 7 anos de idade. Bingo. Significa que até os meus 7 aninhos de idade, tudo que eu ouvi o meu pai falando, tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu senti, tudo que eu cheirei, tudo que eu experienciei, se tornou uma programação na minha vida. Ficou registrado em toda parte do teu corpo. Exato. Criou a nossa programação até os 7 anos. Olha por quê, que interessante. Até
do zero, quando a gente nasce, olha que legal. Quando nós nascemos, e na verdade, quando a gente entende isso, você, gente, como é perfeito. A natureza é perfeita, tem que ter um Deus grandioso por trás disso tudo. Quando nós nascemos, olha que interessante, nós não temos mente consciente. Nós não temos mente consciente. O que é o consciente? É o meu pensamento. Sabe o que é o consciente? É assim, ó, vou atravessar a rua. Peraí, se eu atravessar agora, eu vou ser atropelada e vou morrer. Essa mente não existe. A mente a mente, por exemplo, se eu me aproximar de uma piscina, uma criança se aproximar de uma piscina, ela tem noção que ela vai morrer? Lógico que não. Por quê? Porque ela não tem mente consciente. A mente que pensa, que raciocina, que tem noção de certo e errado. Se eu colocar a mão no fogo, eu vou queimar. Se eu pegar a faca, eu vou me machucar. A criança não tem essa mente. A mente racional que pensa, que tem raciocínio, consciência, que sabe, ela não está formada. É por isso que nós somos a mente consciente das crianças. Os pais que vão dizer, filho, você vai cair, aqui é perigoso, não faça isso, porque a criança não tem. A criança vai atravessar a rua e ela vai para cima do carro, porque a mente que poderia dizer a ela, perigo, perigo, não está formada. Olha como a natureza é linda. Então, olha onde nós vamos chegar. Se a criança não tem mente consciente, não existe nenhum filtro na cabecinha dela. Ela só tem mente inconsciente. Ela só tem o inconsciente. O inconsciente é o quê? Uma esponja, absorve tudo. Tudo, tudo, tudo. Significa que se ela apanhou, se ela passou vergonha na escola, se a prof chamou a atenção dela e ela teve vergonha, ela vai travar a vida toda porque aquilo já criou uma programação. Se ela viu o pai batendo na mãe, ela não tem consciência de entender que está errado, ela vai entender que bater na mãe está certo. Porque a mente que poderia dizer, papai, você está errado, não está criada. Então ela vai absorver tudo e talvez ela seja um homem que bata na esposa. Talvez essa criança, ela foi num parque de diversões com 5 aninhos de idade. E significava o seguinte, lá na roleta que tem que passar, o pai pagou os ingressos do circo. O pai tá com 2 crianças. E o pai falou o seguinte, o cara do circo pegou o seguinte, até 5 anos não paga. E ele tá com 2 crianças de 8 anos. Aí, ele tá com 2 crianças ele tá com 2 crianças de 6 anos e até 3 aninhos não paga. Sei lá, tanto faz. Aí o cara pergunta assim, qual que é a idade deles? O pai mente e fala, 3 anos. Beleza, então não paga ingresso. Ok, não pagou ingresso, que legal, né? Ou seja, colocou aquele dinheiro no bolso. Quando eles passam a roleta, o pai diz, yes, conseguimos. O que as crianças entenderam? Uau! Papai, enganar os outros é o máximo! Ela criou essa informação. Ninguém disse que isso é errado, porque o pai, além de ter enganado, ele comemorou. E as crianças acharam o máximo aquilo. Elas não sabem que aquilo é certo ou errado. Apenas um exemplo banal. Onde eu quero chegar é que a criança não tem mente consciente. E tudo que nós ouvimos, tudo que nós sentimos, tudo que a gente vivenciou, a música que a gente ouviu, a comida que experimentamos, não gostei, apanhei, eu vi alguma coisa, vi meu pai bebendo, não sei, tudo aquilo. Vi meu pai falando, você acha que dinheiro dá em árvore? Tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Ou eu vejo o sofrimento do meu pai, trabalhando 24 horas, chegando em casa machucado, molhado, como era o meu caso, e para colocar comida em cima da mesa. Eu vou entender que a única forma de ter algo na vida é trabalhando muito, com muita luta, porque foi isso que eu vi com os meus próprios olhos quando eu era pequenininha. Nunca ninguém me disse que eu poderia ter tudo e que poderia realizar todos os meus sonhos. A partir dos 7 anos de idade, a criança começa a criar a mente consciente. E até então, 90% de quem nós somos hoje está formado. 90, 95% da nossa personalidade está formada até essa idade. Aí nós temos mente consciente. A mente consciente, só para entender de uma forma rápida, seria o seguinte. Quando o pai diz para o filho, lá com 2, 3, 4 aninhos, filho, se arruma porque nós vamos na casa do vovô. O que ele faz? Ele se arruma. A partir dos 7 anos, ele diz o quê? Não quero. Agora ele tem mente para decidir. Agora ele começa, mas isso não é legal para mim, eu não quero ir. Óbvio que as crianças hoje começam a desenvolver isso um pouquinho antes, mas essa é a ciência, a psicologia por trás. Então significa que agora ela sabe que tem perigo aqui. Antes não. Ela se aproxima da piscina sem nenhuma preocupação que ela poderia morrer. Não existe morte, não existe perigo na cabecinha dela, porque essa mente que está ali para fazer o filtro, o programa,
não está desenvolvida. Então, a partir dali, nós temos uma outra mente. E essa mente começa a desenvolver outras capacidades no nosso sistema corpo e mente. Então, Entendi. por isso que até os nossos 7 anos de idade, praticamente todo adulto que nós somos hoje, as crenças que a gente carrega, os medos que a gente tem, foram criados lá atrás. E isso é ruim? Não. Isso significa que nós podemos mudar essa programação agora. Por quê? Porque agora eu tenho consciência disso. Lá eu não tinha. Entendi. Então, hoje, eu posso começar a mudar tudo isso quando eu tenho consciência, eu quero mudar aquilo que está errado. Muito bem. Elaine Ourives, a gente vai para o intervalo comercial. Rapidinho a gente volta para continuar com esse super papo aqui. Tá muito bom, né? Acho que tem muita informação importante que a gente vai começar a aprender a aplicar. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Mundial e você, estamos voltando agora. Estou recebendo hoje aqui Elaine Ourives. A gente está gravando essa entrevista e a Elaine, ela está lá no Rio Grande do Sul, eu estou aqui em São Paulo, na Rádio Vibe Mundial. No comecinho da entrevista, você mostrou um livro, né? Então, para você que está nos ouvindo pelo rádio e não está vendo o livro, é o DNA da Cocriação. E eu tenho aqui também o DNA Milionário. Tá? São 2 livros físicos que você tem e mais uma centena de e-books, né, Elaine? É lindo. Completo. Completo. Foi isso que você citou. E você também mostrou uma tabela que está aí atrás de você, que explica bem esses 95% do eu inconsciente, os 5% do consciente e o 100% de eu cósmico, que foi uma explicação bem interessante para a gente buscar mais. Mas você falou do Hertz. Vamos falar um pouquinho dessas frequências, como você chegou nessas frequências e você tem falado muito isso, inclusive nas redes sociais e nos cursos, né? Então, eu queria que você explicasse como você chegou nessa tabela que você tem aí atrás. Show. Para mim, essa tabela das emoções humanas, ela explica, ela é a explicação de tudo que nos acontece. Quando eu comecei a estudar lá atrás, que eu fui a fundo na ciência para descobrir o que eu estava fazendo de errado, que eu precisava realmente descobrir, eu precisava curar o meu filho, eu precisava me curar. Quando eu falei que eu tinha depressão suicida, e foram 5 tentativas, eu não tinha nenhum acompanhamento e nem tomava remédios. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro nem para comer. Muitas vezes eu fui dormir sem comer, né? Para que meus filhos pudessem comer. Então, eu não tinha nenhum tratamento. E eu saí de lá sem nenhum tratamento. Eu consegui sair dessa depressão, dar a volta, ser hoje quem eu sou, um livro best-seller, mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, milhões de pessoas transformadas, através da consciência. Como assim consciência? Exatamente isso que as pessoas estão fazendo aqui. Ao ouvir esse ensinamento, ao ouvir a verdade da vida, e você ter consciência que é assim que funciona, você pode mudar a tua vida agora. Então, para mim, a tabela de consciência, ela é a explicação de tudo, porque ela fechou com tudo que eu havia estudado. Então, eu cheguei nela. Na época não existia nenhum estudo em português, nada traduzido. Eu cheguei nela e era muito engraçado. Olha só que interessante. Na época, quando eu cheguei nesse estudo, como ele é todo em inglês e eu não tinha fluência a ponto de conseguir ler isso de uma forma clara, né? Eu pegava os artigos que tinha sobre isso na internet e eu pegava assim, Ctrl+C, jogava no Google Tradutor e jogava para o Word. Demorava 2, 3, 4 dias, porque o Google Tradutor é um tanto de caracteres, né? E eu ia fazendo pedacinho por pedacinho por pedacinho para conseguir ler aquele artigo em inglês. E foi assim no começo que eu comecei a estudar. E ao estudar David Hawkins, que é esse médico psiquiatra, cientista, que dedicou a vida dele a esse estudo, e a validação, a medição da frequência vibracional, ela acontece através de uma outra ciência, que é a cinesiologia, que é a ciência que estuda a resposta do inconsciente, da mente inconsciente, através do estímulo, dos nossos próprios estímulos, né? Nosso músculo, digamos assim, que é uma ciência comprovada também. Mas vamos entender o que isso quer dizer. Para as pessoas é um pouco difícil entender, mas eu vou explicar de uma forma com comparação, que daí fica bem legal, até porque estão nos ouvindo. Sim. Antes eu falei o seguinte, que eu vibrava em 20 Hz. O que quer dizer 20 Hz? Não quer dizer nada, mas quando a gente faz uma comparação, sim. O que é 20 Hz? 20 Hz é a pessoa que está numa emoção
de humilhação. Aquela pessoa que se humilha, a miserável, o desprezador, um sentimento de eliminação, aquela pessoa humilhada, que se humilha. Eu era essa. Me humilhava como? Me humilhava pedindo para que depositassem a pensão, porque eu dependia daquilo para comer. Me humilhava o tempo todo. Eu era a coitadinha. Olha que interessante, uma coisa que eu sempre falo. Eu era tão miserável no meu perfil de vítima, que eu estava vivendo Matrix, vítima, né? Você é culpada, eu sou aqui a vítima, que eu associava pena a amor. Olha que interessante. Quem conhece alguém assim? Talvez você que está nos ouvindo. O que é isso? Se você falasse comigo, Samira, naquela época, eu ia falar as piores coisas de mim. Do tipo, eu fui abandonada, eu fui traída, coitada de mim, eu tô aqui sozinha, não tenho o que comer, meu cliente não me paga. O que eu queria provocar em você inconscientemente? Pena. Pena. Se você sentisse pena de mim, eu ia me sentir amada por você. Bingo. Entendeu? Sim. Conhece alguém assim? Aquela pessoa que se diminui, ela fala, eu tô com dor e que nada, o mundo é cruel, a vida é cruel, meu marido, ele é um isso e meu chefe é isso. Porque ela, talvez, a única forma dela se sentir amada é se diminuindo, se desprezando. Só que essa frequência de desprezo te leva à morte. E eu não sabia. Porque o mundo quer me dar cada vez mais miséria, cada vez mais pena, e pena te leva à morte. Então, significa que essa frequência de 20 Hz, que era onde eu estava, imagina, me separei grávida, abandonada, roubaram os meus sonhos, destruíram a minha vida, falida, sem dinheiro para comer, imagina onde eu estava. Quem era eu naquela época, né? Então, 20 Hz. Mas qual é a frequência da prosperidade? Da abundância? 500 Hz. 500. 500. Tá aqui, ó. 500 Hz. Amor. 400 Hz. Razão. 350. Aceitação. Mas sabe o que é mais alto que o amor? O quê? Alegria. 540 Hz. Agora tu me faz uma pergunta assim, ó. Mas Elaine, alguém que não estudou tudo isso pode ser rico, abundante, feliz? Sim, vou te dar um exemplo. Vou te dar o exemplo do meu pai. Se você perguntar para o meu pai, o que a tua filha faz? Ele vai dizer, minha filha, ela é médica. Ela ajuda as pessoas, ela cura as pessoas. Meu pai, na sua ingenuidade, acredito com que ele diria isso. Talvez hoje ele diria, minha filha é escritora. Meu pai algum dia leu meu livro? Não, ele é analfabeto. Meu pai algum dia assistiu uma palestra minha? Não, porque talvez ele nem teve interesse. Mas o meu pai é a pessoa mais cocriadora da face da terra. Ele pensa e cria tudo. Ele é uma pessoa que simplesmente sabe assinar o nome dele. E ele é empresário. E ele emprega pessoas. E ele tem tudo o que ele sonhou. Carro dos sonhos, casa na praia, mansões. Ok, como que pode? Como que pode? Porque o meu pai vibra 24 horas por dia. Alegria. Ele é alegre. Ele é feliz. Ele não fala mal dos outros, ele não reclama, ele não julga. Ele é grato por tudo. Ele nunca... se você perguntar o que é lei da atração, ele vai dizer, não sei o que é isso. Ele não sabe o que é nada disso. Ele nunca assistiu nada sobre isso. E por que eu estou falando sobre o meu pai? Porque essa é a nossa origem divina. É o DNA. O nosso DNA. Quem disse que nós temos que ler o livro da Elaine? Quem disse que nós temos que estudar tudo isso? Quem disse que nós temos que saber tudo isso? Não, a gente não tem que saber nada disso. Por que então a gente está fazendo tudo isso? Porque um dia nós nos separamos da fonte. Porque um dia, em algum momento, eu deixei de acreditar em mim. Eu deixei de ter a alegria da vida, eu passei a achar que a vida é ruim. Um dia, em algum momento, eu não tive mais fé, eu me separei da fonte, me separei da minha espiritualidade. E na separação existe o caos, existe o medo, existe a desordem, existe o luto, a depressão, a impotência, a vítima. Mas se eu nunca me separar do meu projeto de vida, e eu for grato por todas as coisas, eu perdoar as pessoas, eu for amor, eu for alegria, eu estou de bem com a vida, eu preciso estudar algo? É lógico que não. É lógico que não. Então, se eu precisei estudar, sim, é porque eu me separei da fonte. A partir do momento que algo aconteceu comigo, eu passei a vibrar na culpa, na raiva, no ódio, na vingança, na insegurança. E isso me separa da minha essência divina, de quem eu sou. E aí, sim, temos que aprender tudo de novo, a voltar a ser a nossa centelha divina. Então, olha que lindo. Por isso o exemplo dele.
Por isso que eu dei o exemplo dele, como conheço muitas outras pessoas, certamente todos nós conhecemos. Porque ao ouvir isso, não dá a impressão que somente pessoas que estudaram a Elaine vão ter sucesso? Lógico que não. A Elaine apenas ajuda as pessoas a resgatarem quem ela é, a lembrar disso tudo, porque nada disso é novidade. Só estamos relembrando tudo isso. Então, eu entendi, Samira, que quando eu estava lá, na culpa, na ansiedade, na depressão, no ódio, essas são frequências baixas, frequências de contração. O que é uma frequência de contração? Sempre que eu estiver vibrando na culpa, na mágoa, no medo, no desespero, na maldade, no arrependimento, na ansiedade, na raiva, no ódio, sempre que eu estiver na vergonha, na miserabilidade, no desprezo, na vingança, sempre, sempre. Essas frequências são contração. O que significa frequência de contração? Tua vida vai para trás. Tua vida vai congelar, vai parar. Você vai causar o caos, você vai causar a tragédia com que tudo dê errado. Por quê? Porque essas frequências, essas emoções criam mais da mesma. São frequências que chamamos de contraído. Contração. É como se o DNA mesmo se contraísse. Se contraísse mesmo, é contração. Quem está no desespero, né? E as frequências altas são frequências expandidas. É como se a gente expandisse. Frequências de expansão te levam para frente. O que são frequências de expansão? Coragem. Inicia na coragem. Coragem, satisfação, confiança, otimismo, aceitação, perdão, razão, entendimento, amor, alegria, paz, iluminação. Significa que sempre que eu estiver na gratidão, sempre que eu estiver no perdão, sempre que eu estiver na aceitação, sempre que eu estiver na alegria, sempre que eu estiver na paz, na harmonia, eu vou fazer minha vida andar. 100% das vezes que eu estiver na culpa, na mágoa, no medo, na vingança, na vítima, na depressão, a minha vida vai para trás. É contração. Isso é ciência. Então, a gente consegue perceber pela comparação, frequências de contração e frequências de expansão da consciência. Uau, e são essas energias, esses hertz, que é o que eu emano para o universo. Se eu tô assim, eu tô mandando para o universo toda essa vibração. E é Exato. Isso que eu recebo. E ele culmina no coração? Não. Eu não sei. Me faz a pergunta de novo para ver se eu entendi. Tá. Conforme eu tô vibrando em níveis altos de hertz, eu tô vibrando na energia do universo. E isso me vem de volta. Isso. Quando você falou lá atrás do coração, quando toda essa energia volta para mim, passa por todas as minhas camadas, ele culmina no coração? Sim. Ó, como é que funciona? Nós temos um campo elétrico e magnético. Então, pensamento e sentimento nós emanamos. Olha que interessante. O que faz o movimento? A gravidade, que é o quê? Os dois. Então, quando eles estão alinhados, pensamento e sentimento, eu consigo fazer o giro. Olha que interessante. Que significa, sai de mim, vai e volta. Se não está desalinhado, emaranha. Ele emaranha. Então, a pergunta é exatamente essa. Sai de mim, é como se fosse um arco. O arco sai ao meu redor, cerca de 3 a 4 metros ao meu redor e volta. Vai e volta. Agora, vamos entender como que volta, porque essa era a minha grande dúvida quando eu estava lá atrás tentando entender tudo isso. O que vai? Vai a soma do pensamento com o sentimento. Okay. A soma. A soma é a minha frequência. O que é a frequência, Elaine? A frequência é a soma daquilo que eu penso, daquilo que eu falo. Imagina, tá pensando, eu sou rico, eu tô pensando, tá? Tô aqui num pensamento de riqueza. Show! E eu estou falando com você. Eu não aguento mais essa vida de pobreza. Opa, como assim? Percebeu a incongruência? Então é soma. Soma do que eu penso, daquilo que eu falo, daquilo que eu sinto, como eu me comporto, o que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo coisas ruins o tempo todo? A soma da minha crença. Então, a soma desse meu comportamento, dessa minha emocentização, é a minha frequência. Ok? Então, a minha frequência
ela é emanada no meu campo. E o que que ela faz quando ela é emanada? Ela começa a procurar mais da mesma. Ela está escaneando pessoas, contratos, clientes, parcerias, amigos e volta para mim. Por isso que nós sintonizamos pessoas com a mesma frequência. Novos contratos, novos clientes, novos parceiros, de acordo com a frequência que eu estou. Então, a minha frequência, ela é emanada no meu campo, de acordo com os estudos do Instituto HeartMath. Esse arco tem em torno de uns 4 metros e ele começa a escanear, que seria o quê? Sintonizar, acessar, entrar em ressonância com mais do mesmo. Agora, vamos analisar 2 situações. Se a minha frequência, vamos analisar Elaine no passado. A soma do que eu pensava, eu sou rica. Do que eu sentia, eu sou miserável. Do que eu estou falando, não aguento mais essa vida. Do que eu estou agindo, travada, congelada. Qual a soma? A soma é miséria. Então, o meu corpo, ele vai vibrar na miséria e vai procurar mais miséria. Por isso que piorava. Então, o que acontecia? Eu fechava um contrato. O que acontecia? O cliente não pagava. Tinha que entrar um dinheiro hoje. Era o único dinheiro que eu poderia comprar comida para os meus filhos. Não entrava. Por quê? Porque eu estou co-criando, vibrando miséria. Mas aí, certamente, as pessoas vão fazer uma pergunta, porque era a pergunta que eu tinha. O universo não tem pena de mim? Deus não tem pena de mim? Não é justo? Não é a lógica? Como eu procurei todas as perguntas, eu tenho todas as respostas. A lógica é o seguinte. O universo. Se eu estou... Vamos de novo. Vamos para a linha de raciocínio. Se eu estou vibrando miséria, o universo me dá mais miséria. Mas que injusto se eu estou passando fome com os meus filhos. Não é a lógica? É. Como que Deus não pode me ajudar? Deus me ajuda, como assim? E Deus, gente, com todo respeito, é apenas um, né, universo, é a tua crença ali. Por que permite? Porque certamente o que as pessoas pensam. Ou vamos para uma parte mais forte. Eu estou vibrando assalto, eu estou com medo de assalto. Se eu estou vibrando assalto, eu estou emitindo assalto, o universo está procurando assalto. Mas não é justo. Como assim? Agora, vamos para a resposta. O universo, Deus, a mente cósmica, lembra? A mente cósmica que realiza o nosso sonho. Só diz sim. Ela só diz sim. Ela não questiona e não tem autorização para mudar a minha ordem. Uau! Quantos anos de estudo para chegar nesse download? Quanto valeu esse download? R$1 milhão. Por quê, Elaine? Por quê? Porque nós recebemos livre arbítrio, poder, liberdade, escolha. Eu escolho. O universo não sabe o que é assalto. Não sabe o que é contas para pagar. Não sabe o que é angústia, traição, assalto, trágico. Ele não sabe o que é isso. Quem sabe são seres humanos que conseguem dar o significado para isso tudo. O universo é benevolente. O universo, Deus, o Criador, não sabe o que é isso. Responde a nossa frequência vibracional. Então, aquilo que eu vibro é aquilo que retorna. O universo não sabe o que é pobreza. O que é pobreza, o que é falta, o que é miséria, o que é fome. O universo responde à minha ordem. Então, quem tem que mudar? Eu mudo. Eu mudo. Porque Deus, a mente cósmica, o universo, diz sim, que seja feita as tuas ordens, minha filha. E aí, quando eu mudo, quando a minha frequência muda, e a minha frequência diz, eu posso, eu sou próspera, eu consigo, o universo diz, sim, que seja feita as tuas ordens. E o Criador diz, yes, é para isso que eu te criei. É isso. Porque ele me deu, para que ele possa ser, olha que inteligência do universo, para que o Criador possa ser onipresente, onisciente, onipotente, para que ele possa ser o que ele nos deu?
livre-arbítrio. Entendi. Somos nós que estamos no poder de nossas vidas. Por isso que somos co-criadores. Por quê? Porque ele é o criador, mas ele nos deu direito a tudo. Então, quando eu digo que eu quero saúde, por que eu sou um co-criador? Porque a saúde já é minha por direito. Deus já me deu a saúde. Então, quando eu peço, eu sou o coautor da minha vida. É o coautor de um livro. O que é um coautor de um livro? Escreveu junto comigo. O co-criador está escrevendo a sua história junto com o Criador, junto com Deus, porque tudo já pertence a nós. Só que eu escolho. Eu escolho a pobreza ou a riqueza? Sim. O que determina eu escolher pobreza ou riqueza? A consciência. Entendi. Essa entrevista de hoje, porque eu vou entender qual é o melhor caminho que eu quero seguir a partir de agora. Porque o Criador, ele atua não por nós, nunca por nós, e sim através de nós. É através de nós que o milagre acontece. É através de nós que a fé acontece. É através de nós que Jesus vai conseguir trabalhar na gente, Deus, o universo todo, Alá, Buda. É através de nós sempre. Porque esses são os poderes que nós recebemos. Nós temos mais 5 minutinhos e eu queria... Tudo isso envolve a gratidão? Total. Olha só por quê. Nossa, pergunta muito inteligente, Samira. Parabéns. A gratidão é a chave de tudo. Mas seria até um ditado popular. Seria tão banal falar isso, né? Seria. Mas tem uma inteligência por trás disso, que essa é o grande bingo de tudo, que até você vai se surpreender. Por que a gratidão é a chave de tudo? Primeiro porque a gratidão é a única emoção que aumenta a Hertz. Bingo. Aumenta? Como aumentar o Hertz? Além da minha técnica Hertz, a gratidão. Mas por quê? Por quê? Por quê? Vamos fazer uma outra pergunta para chegar no grande download da vida. Se você me perguntasse, Elaine, se essa fosse a última pergunta, qual a frequência da prosperidade? Ou melhor, qual a frequência da abundância? Levando em consideração a abundância ser amor, alegria, sucesso, reconhecimento, dinheiro, saúde, qualquer coisa. Elaine, qual o caminho da felicidade? Eu sei. É ser feliz. Olha a lógica. Se eu sou feliz, eu tenho felicidade. Bingo! Se eu vibro felicidade, volta mais felicidade. Acabamos de falar sobre isso. Qual o caminho da felicidade? É ser feliz. Show! Qual é o caminho da prosperidade? Qual é o caminho para eu ser próspero, abundante, ser feliz, realizado? Eu sei. É você ser abundante. Mas eu não tenho dinheiro. Abundância não tem nada a ver com dinheiro. E quando eu falo isso, Samira do céu e da terra, não é tudo muito inteligente? É lindo porque significa que ninguém tem que ter dinheiro para sair da pobreza. Porque um dia eu não tinha o que comer. E era de lá que eu tive que sair. E não tem nada a ver com dinheiro. E isso permite 8 bilhões de pessoas da face da Terra construírem uma vida incrível. Por quê? Porque a abundância não tem nada a ver com ter. A abundância vem do ser. E você vai entender a tua pergunta agora. Se eu tenho nesse momento um prato de comida com arroz para comer, apenas arroz, é o que eu tenho hoje para comer. O que eu me sinto? Abundante. Abundância. Quanta abundância, porque tem gente que não tem o que comer. Se eu tenho louça suja para lavar, se eu tenho roupa suja, se eu tenho energia elétrica, eu me sentir abundante por tudo que eu tenho. E aí responde a pergunta: por que a gratidão é a chave de tudo? Porque ser grato carrega a frequência da abundância. E abundância não é ter. É eu me sentir abundante por ter um copo de água para tomar, por ter um colchão para dormir. Mas qual a lógica? Qual é o paradoxo que separa a gratidão e a abundância? É um estado de ser. É me sentir preenchido, me sentir abundante de riqueza. Eu sou rico porque eu vou comer arroz. Me sentir rico é mais do que gratidão. É abrir a geladeira, que é o meu caso. Não tem nada para comer. Mas eu me sinto rico porque eu tenho uma geladeira e porque ela está ligada na energia elétrica. E sabe como eu me sentia?
e me sentia milionária. Sabe por quê? Porque eu não tinha realmente nada para comer. Mas eu ia dormir, abraçada com os meus filhos. E o fato de eu saber que eu não tinha o que comer, mas eu estava com um em cada braço, e me sentia rica. E esse sentimento de riqueza, de abundância, de gratidão, foi exatamente o que voltava cada vez mais. Voltava cada vez mais abundância, cada vez mais riqueza, cada vez mais, tudo dando certo, cada vez mais. E é isso que faz as coisas darem a volta. O sentimento de abundância, porque carrega a gratidão carrega a abundância. Bingo. Verdade. Sou muito grata. Nossa, sou muito grata. Tenho medo de acabar aqui. Muito obrigada. Foi muito linda essa entrevista. Fica o convite para que a gente bata mais um papo aqui e deixe uma mensagem para o nosso ouvinte. Claro, vou deixar uma mensagem bem linda, que é algo que toca muito meu coração. Para mim, quando a gente começa a sentir no fundo do nosso coração que amar é uma das frequências mais altas que a gente pode alcançar. E amar é ajudar o próximo, amar é servir, por isso, inclusive, que eu aceitei esse convite. E a mensagem é: amar é dar, não é receber. Quando eu dou o melhor de mim, eu recebo o amor na abundância que eu precisar. Vamos praticar o amar, dar para receber. Vamos praticar o amar. Obrigada, Elaine. Sucesso para você. O site da Elaine é elaineourives.com.br. Lá tem, inclusive, alguns treinamentos recentes, disponíveis e gratuitos, né? Isso aí. Muito bem. O Holocine? Holocine. As pessoas podem se inscrever em holococriação.com.br. Desculpa te interromper. Imagina, Holocine é só entrar no site Holococriação, para se inscrever para o Holocine, onde eu revelo 5 cadeados que bloquearam sua vida, holococriação.com.br. Mas no elaineourives.com.br, Elaine com 2 N's também. Beijo, meu amor. Obrigada. Tem o link para esses e outros cursos, outros treinamentos que a Elaine oferece. E ela está no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Obrigada, Elaine. Sou grata pelo nosso papo aqui de agora, viu? Sucesso para você e para todos nós. Um grande beijo. Amor, te amo. Beijão. Beijo, tchau. Vibe Mundial.